Meus irmãos, graça e paz a todos. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos aprendendo um pouco da lição de número 3 da classe de jovens, não é? A lições bíblicas dos jovens, que tem como título Tempo de Conquista, Fé e Obediência do livro de Josué. Está aqui o título da nossa lição, certo? A revista bíblica do segundo trimestre de 2020. E nesse dia 19, nesse próximo domingo, estaremos aprendendo a lição 3. Né? Tem sido uma lição de muito proveito. Estaremos aprendendo a lição 3, preparativos para a conquista. Né? Dentro dessa demanda, dessa questão, nós vamos estar elucidando alguns pontos positivos, claro, da revista. Por exemplo, nós vamos mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Nós vamos também explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente de batalha ou da batalha, mas conhecer sem a intenção, não, mas reconhecer que sem a intenção divina nenhuma vitória haverá. Também nós vamos aprender um pouco, demonstrar aqui a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Glória a Deus. Então, dentro dessa demanda, nós vamos estar aprendendo. Com certeza, Deus nos fará aprender muito dentro dessa temática desse domingo. Na verdade, toda a nossa lição dos jovens está muito boa, diga-se de passagem, assim como a dos adultos, dos senhores e das senhoras, enfim. Nós estaremos, doravante, aprendendo sobre essa demanda, não é? Nós temos aqui o texto do dia, que é muito importante, principalmente quando se fala de lutas e batalhas. Nós vamos ver aqui Provérbios, capítulo de número 21, versículo 31, que diz assim o texto: o cavalo prepara-se para a batalha. Voltamos aqui: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, elucidando os fatores históricos aí, onde os cavalos eram postos para a pessoa subir, montava no cavalo para ir para a luta, para ir para a batalha, né? Então, dentro dessa demanda, nós vamos aprender aí, né, como essa terceira lição é muito importante e fundamental para a elucidação do texto e do contexto da nossa lição. Muito bem, isto posto, vamos para a lição. Você, meu irmão e jovem aí de todo o Brasil, se você gostar do vídeo, você pode, e não é ainda inscrito no nosso canal, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DVD. Você pode se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Você pode também comentar no vídeo, perguntar, questionar, fica inteiramente à vontade para que possamos assim aprimorar o nosso trabalho. Glória a Deus. Você pode, eu ajudo você daqui, você me ajuda de onde você estiver, né? E nós estaremos aprendendo juntos para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Os preparativos para a batalha. Todo o vencedor não receia enfrentar a jornada desconhecida. Pega isso aí. Todo o vencedor não receia aceitar ou enfrentar a jornada desconhecida. Então, nossa revista, ela começa interessante com esta frase, muito importante. A leitura bíblica proposta aqui é em Josué, capítulo 2, versículo de número 1, versículo 9, versículo 11, versículo de número 23 e 24. Não é? Então, nós temos a introdução que depois de ouvirem diz a introdução, depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, né? Estava mais organizado e consciente de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da terra prometida,
o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué estava devidamente confirmado como um comandante-chefe, né, em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo nas suas vidas. Então, a promessa é que há séculos pairava sobre a nação, agora torna-se a realidade, havia um cumprimento. Os hebreus, eles sabiam que, como o episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para eles que pudessem entrar aí na Terra Prometida. Então, dentro dessa questão, Josué ordena ao povo, pela fé, que faça os preparativos para a travessia do Jordão e conquistar a terra. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: E enviou Josué, filho de Nun, homem desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra, e a Jacó foram, ou seja, e a Jericó foram, pois entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e dormiram ali. Se for ver hoje dentro dos fatores de alguns legalistas, isso aqui está fora de qualquer contexto. Como Deus vai usar um prostituto? Como esses camaradas vai entrar na casa do prostituto dormir? Nossa, totalmente desproporcional, descabido. Então, Deus é o Deus que trabalha no improvável. Pode ter certeza disso. Isto aqui é a prova contundente, não é? Então, versículo 9 diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23. Assim aqueles homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas vossas mãos, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Não é que eles estavam caídos, ou seja, no chão mortos. Não, eles estavam estáticos, eles estavam... essa frase aqui, desmaiado, nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui. Preparei uma síntese importante para nós, ok? Então a revista ela está dividida em tópicos, né? 3 tópicos, precisamente. Como diz, já tem a introdução, mas o primeiro tópico é Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Isso está inserido em Josué capítulo 1, versículo 10 a 18. E ele vai no versículo, no parágrafo 2, no tópico 2, ele vai falar sobre os espias, capítulo 2 de Josué, versículo 1 a 24, faz parte da nossa leitura bíblica que fizemos aqui. Então, e o terceiro tópico é Raabe, uma mulher, uma heroína de fé, ok? Que é o elemento improvável que Deus usou naquela luta lá para espiar a terra de Jericó. Muito bem, então doravante estaremos ministrando sobre essa lição, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. No primeiro tópico da nação, Josué prepara o povo. E no versículo 11, do capítulo 1, ele vai dizer assim: Provede vós comida. Então, o livro narra a história, a saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de luta, milagres divinos aconteceram, rebeliões, surpresas e decepções. No caminho da fé, no caminho da conquista da terra prometida, no caminho para alcançar a eternidade que nós almejamos, jovens, nós vamos ter tudo isso. Não espere
que todo mundo que bate nas suas costas é seu amigo. Não espere que todos os lauréis e palmas que você recebe é verdadeiro. Pelo contrário, no caminho de tudo isso haverá decepções, haverá surpresas e rebeliões. Então, mas haverá milagres divinos, pode ter certeza, e haverá a conclusão, não é, da proposta que Deus fez a nós outros, não é? Que é alcançar o prêmio da bem-aventurança. No caso aqui, alcançar a terra de Canaã, a terra prometida, não é? Então, agora que chega ao seu destino, a grande parte dos milagres, como a travessia do deserto lá, cessou, como foi o caso do maná. Então Josué reuniu os principais do povo e deu-lhe a ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados, né? Então nós trabalhamos já na lição 2 também um pouco sobre essa demanda. Então nós vamos encontrar, você que tem um livro de apoio, você pode abrir na página de número 21, né? Página número 21, se não me foge da memória, é isso mesmo. Você vai encontrar uma síntese importante, né? Uma ajuda primordial. Então, as 3 nobres fortalezas que existiam, né? Então, nós vamos trabalhar essa proposta aqui. Então, pela circunstância da vida, como algumas desvantagens, e reconhecer que toda caminhada começa com o primeiro passo, essas 3 nobres fortalezas psicológicas desconecta o desânimo, estimula a proatividade e abre as portas. Então, são fortalezas consequentemente. Nós temos que, dentro do nosso psicológico, desconectar o desânimo, tirar o desânimo fora, né? E estimular aí a proatividade. Proatividade vai ser várias coisas que você vai precisar fazer, estar pronto a fazer, os desafios a encontrar são proatividades. Tem gente que ele só faz uma coisa só, ele é tartaruga, ele é lento e ele não sabe tudo dele, aí vem logo, ele liga dentro da sua psicologia o botão de desânimo, não, isso aí não vai dar certo. Como foram os outros espíritos que trouxeram relatos negativos, vai haver sempre isso. Alguém, quando você falar alguma coisa, um projeto seu, dizer alguma coisa que alguém considera grande demais, esquece, isso aí não vai dar certo. Não é? Aconteceu comigo, quando eu estava escrevendo um livro, eu tinha um camarada que eu considerava muito amigo, e eu disse, rapaz, eu vou escrever um livro. Tem um assunto aqui na minha cabeça, no meu subconsciente, eu vou passar isso para o papel, vou botar para frente. Ele disse, velho, esquece isso. Essa frase velha da Bahia, né? Não esqueço isso. Esquece isso porque isso aí é para teólogo, isso aí é para gente de envergadura. Você trabalhar na roça, você não vai chegar. Não é? Você não vai dar certo para você. Para com isso, você vai passar vergonha. Pois é. Deus nos deu o privilégio de já ter 4 livros, não é? E assim sucessivamente. Então são objetivos e projetos que temos que você tem que, você olha assim, vê os caminhos fechados, vê as coisas tudo travada, mas desconecta o desânimo da sua mente e você vai ver que vai dar certo. Não é? É só você tem que manter, como eu sempre digo, os 3 Fs: força, foco e fé. Entendeu? Então, na juventude, por exemplo, todos nós que foram jovens, no meu caso não mais, mas meus filhos, por exemplo, eu vejo as lutas que eles passaram para chegar onde estão. Eles, graças a Deus, estão bem. Eu tenho um casal de filhos, né? Mando aqui um abraço a eles, para o Wallace, meu primogênito, né? E para a Geizinha, né? Minha filha, que agora no dia 7 completou mais um ano de vida. Não vou dizer a idade dela aqui, mas tem sido uma bênção. Então, mesmo como pobres, pessoas que não tinham poder aquisitivo, no meu caso, mas eu consegui, junto com eles tinham foco, tinham objetivo e eles conseguiram chegar. Hoje trabalham na sua área, ela é administradora, trabalha numa grande universidade aqui em São Paulo, é uma gestora lá, graças a Deus. Deus tem abençoado a minha filha, bem como o Wallace, o meu filho, que se formou, né, trabalha na área dele, é engenheiro de automação,
trabalha numa grande companhia, uma companhia multinacional, melhor, e Deus tem abençoado meu filho, não é? E então, mas quantas vezes alguém dizia, eu já ouvi na igreja até, o rapaz é Edivaldo, a família dele não é, e ele conseguiu formar o filho? Meu irmão, é só ter foco. A faculdade, a universidade está aí. Eu não posso, eu não quero, não. Não, se você não quiser, aí não tem o que fazer, não é? Então, quando você tem uma conquista, tem uma luta, porque ninguém conquista nada sem lutar, para começar. Então, graças a Deus, eu contando um testemunho pessoal da minha vida, da vida dos meus filhos, que Deus tem abençoado grandemente, graças a Deus. E não só eles, pessoas que a gente conhece na igreja também, que chegaram ao seu objetivo, Deus tem abençoado, foi feliz, não é? E não precisou ser rico, também não precisou tripudiar em nada, só precisamos crer em Deus, só precisamos trabalhar dentro da visão de Deus, que é a visão de vitória. Ele já aponta, Jesus já dizia, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Então, para você conseguir, tem que desarmar essa fortaleza, esse fator, essa barreira que é o desânimo. Vai pelo que Jesus disse, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Depois disso você tem que estimular a proatividade e depois abre as portas, não é, para o agir de Deus. Então, elas na verdade sintetizam aí os sintomas, né, por aqueles que é motivado ou movido pela fé. Portanto, quem é movido pela fé é vencedor constantemente. Quem é movido por fé é vencedor. Não é fácil, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé, jovem. Tenha fé e desligue esse fator desânimo do seu subconsciente, que isso vai lhe atrapalhar para o resto da vida. Você tem desânimo para trabalhar, tem desânimo, se você tem desânimo para estudar, se você tem desânimo para cultuar a Deus, se você tem desânimo para tocar na orquestra, para a chamada que Deus tem para você na palavra, na liderança ou coisa assim, desliga tudo isso e deixa tudo na mão de Deus e vai fazendo o seu trabalho. Devagarzinho, vá tangendo a jumenta que vai dar certo. Deus vai te honrar e Deus vai trabalhar na sua vida por meio da sua perseverança e por meio do seu bom ânimo. Glória ao nome de Jesus. Então, os preparativos, primeiro Josué diz para eles, prepara a comida, né? Porque ninguém vai poder com fome lutar, né? Depois Josué diz, convoca as tribos. Logo, tudo que você tem de projetos, coloca Deus no seu projeto, coloque Deus nos seus negócios. Se Deus estando no seu negócio, você vai arrumar parceria, elas vão aparecer, sua família, né, ouvindo seu pai e sua mãe, são seus parceiros seus parceiros primaz, e o seu pastor é seu parceiro contundente, pode ter certeza. E você convoca esses guerreiros para estar contigo no projeto, né? Agora, se você é aquela pessoa que tudo que tem, tudo que quer falar, abre a boca e fala, seus projetos vai água abaixo, porque alguém vai tentar roubá-lo e vai neutralizar você, pode ter certeza. Então, convoque as tribos, foi a convocação. No subtópico 2 diz assim, os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveria ser convocada para atravessar o Jordão e lutarem também pela herança, porque se você tem alguma coisa, precisa que lute. Se você quer alguma coisa, precisa que lute, né? Mas Deus, mais uma parte ficaria para proteger as mulheres e as crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia, na região ali, né? Esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor Deus havia prometido. Então, Deus não dá coisas, não permite vitória a quem é desanimado, a quem não trabalha com parceria, não trabalha com pessoas, com amigos, pessoas que estão ali do seu lado, que vai somar na sua vida, não é todos, mas a maior parte das vezes, se você ora a Deus, Deus revela, fulano está contigo,
ou aquela mesma pessoa tem uma relação, eu sei que você tem um projeto, Deus tem sempre cuidado de nós, amém? E dentro dessa questão, Josué preparando aquele povo, então durante esses 40 anos os hebreus andavam no deserto, né? Então eles estavam acostumados na luta de ficar esperando isso, esperando aquilo. Não, agora vocês têm que lutar. Agora vocês vão ter que prover a comida, não é? Então o Senhor determinou que eles estocassem comida, né? O Altíssimo, pois o Altíssimo abastecia diariamente de maná. Aliás, o maná não podia sequer ser guardado no dia seguinte. Os israelitas possivelmente precisavam aprender sobre a dependência de Deus. Então, esses séculos depois, quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 para evangelizar e curar os enfermos, né? Então, a disciplina ministrada aí, mais uma vez, é a dependência de Deus. Por isso, você tem que viver na dependência de Deus, tem que saber correr atrás, tem que correr, buscar os seus desejos, seus sonhos, para que consiga vencer, né? Que consiga vencer. Eu deixo aqui Lucas capítulo 9, versículo 3 e Mateus capítulo 6, versículo 34. Né? Então, Josué, ele vai e coloca o povo, né? E dentro desse contexto todo, de prover comida, de convocar os guerreiros para a guerra, você também tem que ser fiel ao seu comandante, né? Quem era o comandante da luta? Josué. Então tem que ser fiel ao seu comandante. Não adianta você querer fazer as coisas sozinho, pensando no seu bel prazer, você não vai dar certo. Pense com a cabeça, com a visão de Deus e na determinação do seu comandante, né? E assim sucessivamente. Com certeza, se você estiver dentro dessa visão, você vai ser próspero e abençoadíssimo na sua caminhada, na sua luta, no seu ministério e assim sucessivamente. Por quê? Porque a convocação para o povo? Porque todos ali eram importantes. Não só Rubens, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, mas os que ficassem lá era para proteger as mulheres, não é? E as crianças. Então, eles iam ocupar até os dois lados, do Jordão, que demonstrou equívoco político da região, e a tribo deveria ter chegado aí a um senso interno. Então, o alinhamento e o entendimento quanto à melhor herança, mas poderia dividir se cada uma facção tomou o seu caminho para nunca mais estarem juntos novamente. As tribos de Rubem e de Gad, igualmente, pleitearam pela antecipação da herança. Então, lá na Transjordânia, ficaram sem a proteção, ficando aí sem nenhuma proteção geográfica. As duas tribos e meia entenderam que a convocação de Josué, decididamente, não obstante a parte tinha ficado para proteger as mulheres, né? Bem como o patrimônio. O líder estava sabendo o que estava fazendo, ele estava sendo orientado por Deus, né? Se vai uma parte das tribos e as outras ficam, né? Porque tinha ali os bens, o patrimônio, casas, bens, animais, que ficaram lá na região da Transjordânia naquela época. Então a maioria deixou tudo, partiu para a guerra aos lados dos seus irmãos. Esse também deve ser um anelo daqueles que trabalham no reino de Deus, estarem engajados, estarem em todos os desafios da igreja, sem nenhuma exceção, porque todos dentro da igreja são importantes, não é? Tem gente que não prega, mas ele é um bom intercessor, ele intercede. Tem gente que não toca um instrumento, mas ele é um bom administrador, ele está ali cuidando de alguma coisa. Tem gente que gosta de limpar os bancos, tem uma chamada muito forte para abrir e fechar a igreja, ser o porteiro da igreja. Todos nós somos importantes, desde o porteiro até a tribuna, não é? Até o púlpito. Então, aí vem a questão da fidelidade, ser fiel ao seu comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam motivadas para a campanha militar. Então o líder tinha a bênção de Deus, porém ainda faltava uma coisa, a demonstração de fidelidade e submissão dos israelitas. Então tem que ser fiel ao líder que Deus colocou, né? Moisés experimentou toda a provisão de Deus ao longo do seu ministério, lá no Egito, no deserto, mas o povo, mesmo diante de todos os milagres, sempre desconfiou da honestidade moral de Moisés sobre o final daquela jornada. Ora, se sabe que nada adianta ter
uma bela estratégia, formidável, tudo, armamentos e coisas, exército, pessoas, se não estiver disposta a confiar e obedecer ao líder, né, ao general, ao comandante daquela guerra, porque Deus escolheu Josué, porque ele ia conduzir o povo à terra prometida. Né? Quando eles passaram a acreditar, aí eles conseguiram chegar aos objetivos. Nesse caso, o povo anunciou o seu compromisso com Josué. Aí o povo estava do lado. O pastor da igreja que você está, precisa que você esteja do lado. Ele precisa que você chegue nele. Pastor, estamos com o Senhor, conte conosco. Nós vamos trabalhar para crescer o reino de Deus, para o evangelismo, para crescer o grupo da mocidade, das irmãs, dos irmãos, os obreiros, Deus revelar ao Senhor os obreiros que tem, e assim sucessivamente. Deus tem compromisso com quem trabalha unido e quem trabalha ligado ao seu líder. Por certo, com certeza, você será muito vitorioso. Isso está onde, pastor? Em Josué, capítulo 1, versículo de número 16 a versículo 18. Então, os hebreus estavam entregando o destino de suas vidas na mão do líder, ao seu novo líder. Mas pediram-lhe apenas duas coisas, que Josué, aí eles também disse, nós vamos fazer aquele compromisso, nós vamos obedecer ao Senhor, mas o Senhor também precisa de ter compromisso. Qual era, pastor? Primeiro, ele disse, pediram que Josué agradasse a Deus, capítulo 1, versículo 17. E segundo, que Josué se esforçasse, ou seja, que Josué desse o melhor de si, capítulo 1, versículo 18. Então, o líder também sem compromisso, que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, esse líder não é para ser seguido. Não é? Já dizia um certo teólogo, se o seu líder não está dentro da palavra, sai fora dele que você vai desviar com ele. Ele vai desviar e você também. Mas um líder dentro da direção de Deus, conforme o propósito de Deus, e que Josué, por exemplo, era um líder segundo o coração de Deus, Deus tinha dado toda a estratégia para ele, estava aí o ponto de partida do povo ser abençoado. Glória ao nome do Senhor. Não é? E assim sucessivamente. Então, ele era enriquecido, requerimentos do legítimo, pois todas as pessoas que estavam à frente de um grupo devem sempre levar consigo esses dois objetivos, para que nunca fracasse. Por exemplo, que agrade a Deus, não é? E que se esforce e dê o melhor de si para as coisas e para a obra de Deus, né? E assim sucessivamente. E dentro da missão, a missão dos espias, qual era a missão deles? Né? Os espias enviados para o conhecimento da terra ou da cidade no final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito, eu estou no tópico 2, subtópico 1, não é? E vai dizer assim, na Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era na verdade uma cidade-estado que tinha o seu próprio exército, seus carros, instrumentos de guerra, bem como um rei, né? Como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Setim e possivelmente após o luto de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança. Tem que enviar homens de confiança, que trouxesse relatos, homens que tenha ânimo, homem que esteja comprometido com a conquista, com a luta, com o projeto, o objetivo de Deus, né? Porque Deus tem um projeto, Deus tem um objetivo. Se o povo, os espias fosse desanimado, já era, conforme os demais que foram, trouxe relatórios negativos. Então, essa é a conduta de Josué envia ali, Moisés havia morrido, Josué envia 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer todas as condições que seria enfrentada por sua tropa demonstra sua responsabilidade pessoal, né? E atesta que a sua profunda dependência de Deus é fé de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias já havia anunciado que a guerra seria travada. Então, essas qualidades, dentre outras, fizeram que Josué é um líder de excelência. Então, ele não mandou o povo lá, o povo lá para se perder lá. Ele mandou com um propósito específico, para espiar a terra e trazer os relatórios do que eles estavam vendo lá, para o que era o campo de guerra, o campo de batalha. Como você vai para um território do inimigo, você não sabe onde vai lutar, né? Então vai perder logo no planejamento, vocês já esperam. Se perder no planejamento, esquece.
pode parar e replanejar de novo. E recomeçar é sempre complicado, né? Com a aproximação de um com a aproximação de um longo período de guerra, Josué mandou lá para Setim, conforme eu disse, 2 espias, né? Todavia, não com o objetivo da missão que eles mesmos participaram. 38 anos antes, ele não buscava-se agora entender a potencialidade da terra ou qual o grau de dificuldade de conquistar. Naquele momento, a finalidade era para que o comandante estudasse os modos operantes do ataque, né? A Jericó, como eles iam operar, se era na porta da entrada, se era na saída, se era da direita, da esquerda. Então, eram os modos de operações, ou os modos operantes, né? Conforme na nossa lição está exposto. Então, os espias que foram enviados ali, eles foram para ver, eram espias já orientados, e qual era o local, a melhor posição que o exército tinha que ficar para combater os inimigos e vencer, claro. Né? Que era uma cidade-estado, Jericó era uma cidade-estado, lá em Canaã. Seu próprio rei era um exército bem equipado, né? Então era Og, enfim, esses camaradas. Então, essa conduta do líder, que é de conhecer as condições prévias, né? As condições a serem enfrentadas, e ele tinha que ver também as condições de sua tropa, né? Para emergir e para dar um início aí, a todas as guerras humanas quanto as espirituais, conheça o território do inimigo, né? Tem um livro chamado Arte da Guerra, inclusive eu li uma síntese desse livro essa semana para preparar essa aula, muito importante, excelente o material, né? Ensina-se que a guerra é um dos assuntos mais importantes de um país, porque é por intermédio dela que se determina a vida ou a morte, devendo por isso os governantes estar atentos para 5 fatores vitais antes mesmo de empreenderem um combate, né? Um deles interessa-nos fortemente conhecer o território na qual a guerra vai ser travada, uma vez que, estando bem, trata-se da noção exata de que é alto, baixo, longe, perto, é estreito, conforme eu já disse, né? E assim sucessivamente. E assim pode-se desenvolver a estratégia correta, não é? O mesmo sentido apresenta-se indispensável que se conheça o campo de batalha espiritual, no qual ocorre aí a guerra pelas almas dos homens. Jesus disse que o campo é o mundo. Aliás, a Grande Babilônia tem entre os seus produtos especiais o comércio de almas de homem, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo número 13. Né? O mundo jaz do maligno, portanto, o lugar a ser invadido pela igreja tem que ser a missão de livrar os que estão sendo levados ao fogo do inferno, né? Conforme Judas 23. Judas só tem um capítulo, os irmãos já têm ciência disso. Nesse sentido, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, né? Então, os espiões, naquela oportunidade, os espiões foram descobertos, né? Antes de derrubar a porta principal, que é uma linguagem figurada da cidade, subjugada pelo inimigo, é mister que seja um trabalho de reconhecimento do campo de batalha. Então, Josué fez, com toda atenção, junto com os espias, todo aquele trabalho para trazer a realidade do seu conteúdo bélico e espiritual que eles tinham para enviar aqueles homens lá, ok? E então, nesse quesito aí, eles foram descobertos, mas Deus deu socorro. Eles foram descobertos, os 2 espias partiram aí para a terra, que ficava cerca de 6,5 km do rio, e Fábio José vai relatar isso, que os cananeus nada desconfiavam, havendo-se os considerado apenas turista, né? Por esse motivo, eles puderam observar a cidade com calma e sem serem molestados. Só foram descobrir depois que estava na casa de Raabe, né? Então, analisando onde as mulheres eram mais fortes, os mais fracas, enfim, eles observaram toda a estrutura que tinha a cidade-estado Jericó. Então, Josué
quando enviou, não imaginava o que aconteceria, os corajosos espiões e tal. Ele tinha providenciado todas as coisas, em primeiro lugar, ele fez passar despercebido, quando fosse descoberto tudo que havia parte de um plano maior. Então o Altíssimo criou uma oportunidade perfeita para uma mulher. Por quê? Porque ela era prostituta. Então Deus criou uma oportunidade e ela aproveitou. A nova oportunidade foi de mostrar a fé, de descobrir Deus vivo. E ela confessou isso. Ela confessou, que Deus era o Senhor. Então, após a travessia do Jordão, já estamos encerrando o vídeo, os dois espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente ali a 6 quilômetros e meio, conforme eu já disse. E aí eles contam um testemunho, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter fé do que eles próprios, ter mais fé do que eles próprios. Então ela bem sei que o Senhor vos deu a terra. Josué capítulo 2, versículo 9. Então ela confessou que o Senhor estava naquele negócio, Então, um testemunho diferente para os espias, Raabe, ancestrais de reputação menos nobre do Messias, ela vivia na cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, protegida por uma forte e antiga muralha, cuja área cobria mais de 32 mil quilômetros quadrados, que possuía aí, ademais, um grande fosso de defesa com cerca de 9 metros de largura, entendeu? E escavado no leito aí. Então, um leito rochoso e a profundidade de quase 2 metros e meio, ou melhor, e assim sucessivamente. Então, ela disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, o que o pavor vos caiu sobre nós. Então, eles já estavam apavorados quando eles chegaram na cidade, começaram a observar e tal, ficaram ali como turista e até conseguir expor isso. Josué capítulo 2, versículo 9 e Josué capítulo 2, versículo de número 11. Pelas suas falas, percebes que Deus revelou a ela que não fosse como nem e quando, e captou aí para ser uma agente secreta hebreia dentro do fronte do inimigo, Então ela foi ali uma peça importante. Então a mulher no fio de escarlate, Aí vem aqui, Raabe, uma heroína da fé. A mulher, a figura de Raabe, surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Ele escolhe quem quer, como quer escolhe quem quer e como quer. Então Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou ela de uma vez por todas e ela hoje faz parte da linhagem do Messias. Hebreus capítulo 9, capítulo 11, versículo 9, versículo 31, aliás, a coloca como heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho. O nome dele era Boaz, Todo mundo, nós sabemos a história, Boaz, Ruth, Noemi, etc. Então, uma mulher de estratégia, a mentira de Raabe foi um pecado original da fraqueza de uma pessoa que não conhecia ainda completamente o Senhor. Então, ela colocou aquilo e isso até em alguns debates, perguntas e respostas, se pergunta: Deus apoia a mentir? Não. Foi uma estratégia que ela usou para fugir dali, entendeu? Então, completamente o Senhor e a sua lei trabalhou sobre a vida dela, entendeu? E ela se tornou madura dentro daquele contexto e Deus fez-o prosperar. E Gênesis já começa a trabalhar a história daquela mulher, Então, a fé, a longevidade, longanimidade em Deus revela que suporta aí os nossos muitos pecados, Então, é surpreendente, o Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige pela sua palavra, João capítulo 8, versículo 11. Deixo aqui Lamentações de Jeremias, capítulo número 32, capítulo número 3, versículo 22 e 23. Então, a mulher de escarlate, a mulher do fio de escarlate, a história de Raabe prefigura aí com um projeto divino que revelaria século depois como descendente do mais nobre, o Senhor Jesus Cristo. Então ela teve como descendente de Jesus Cristo, uma coisa espetacular, uma coisa sem palavras, só Deus pode fazer isso. Que Deus abençoe a todos os nossos jovens, espero poder ter cooperado com essa aula, e se você gostou aí, deixe o seu like,
E se você não é inscrito, inscreva no nosso canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.